Então vamos ler aí, se você achou comigo aí 21, capítulo 21 de Números. Números está bem ali depois de Gênesis, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. E diz assim o texto: Então partiram do monte Or, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho, e queixou-se de Deus e de Moisés, porque dizendo, né? Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para que morramos aqui no deserto? Pois aqui não tem água, não tem pão. E olha o detalhe nesse versículo, irmãos. E estamos enjoados deste pão miserável. Versículo 6. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que começaram a morder as pessoas, e morreu muita gente em Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Pecamos porque nos queixamos do Senhor e de ti. Ora ao Senhor para que afaste de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente de bronze e ponha-no sobre um haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela preservará a sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E acontecia que, quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e sua vida era preservada. Senhor, nós estamos diante aqui da tua palavra, Pai. Nós louvamos o teu nome, nós buscamos a ti, fomos tocados pelo teu Espírito Santo, mas também queremos sermos tocados pela tua palavra. Fala conosco. Traz-nos agora, Senhor, a abertura da nossa mente, do nosso coração. Não deixe que nada venha atrapalhar a nossa conexão com o Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Uma placa vermelha. Quem é que já viu uma placa com uma cruz vermelha por aí? Quando a gente vê essa placa com esta cruz, geralmente a gente sabe que isso significa ajuda. Se a gente precisa de ir num posto de saúde, lá tem essa cruz. Uma ambulância, tá aquele barulhão todo, assim, você olha lá no retrovisor, você vê uma cruz, é uma ambulância. Uma placa sinalizando ali tem um hospital. Vocês vão ver que a placa azul lá tem um símbolo lá da ambulância. Ou seja, a cruz, ela acaba sendo um sinal de ajuda, um sinal de socorro, um sinal de que, opa, a segurança está logo por ali, está próximo, estamos próximos de algo que vai nos ajudar. Então, nós vamos ver que se nós precisamos de alguma ajuda, se nós precisamos dessa cruz, se nós precisamos olhar para esta cruz, irmos em busca desta cruzinha aí, né? É porque nós estamos com alguma situação aí na nossa vida ou na vida de alguém. Pode ser algo simples, mas também pode ser algo crítico. Então, a gente sempre vai estar olhando para esta cruz. Se precisamos passar por alguma situação delicada, nós sabemos que é lá que nós vamos encontrar auxílio, encontrar ajuda. E aí nós vamos ver aqui que foi exatamente isso que aconteceu com o povo hebreu. O povo hebreu foi liberto do deserto, da escravidão. O povo hebreu foi liberto da escravidão lá no Egito. E aí eles vêm numa pegada muito bonita, vendo Deus, vendo as manifestações do Senhor, vendo a libertação como ocorrera, mas ainda em muitas situações eles ainda tinham saudade da vida regressa, da vida que eles haviam vivido, né? Vocês já estão cansados de ouvir a famosa frase, né? O povo saiu do deserto, mas o deserto não saiu do povo, não é isso? O deserto não, gente. Me ajuda aí, eu que estou dormindo hoje. O Egito, né? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. A gente está até careca de ouvir, o irmão já está careca de ouvir eu falar isso. O Givanildo está quase ficando careca de tanto que me ouve falar isso. Mas, gente, era a pura realidade. Aquele povo saiu ali vendo os milagres que Deus estava fazendo. Aí chega num determinado momento onde Arão morre, Miriam morre, só Moisés está ali sem a sua parceria de liderança, Josué está sendo preparado, está sendo treinado, e agora, de repente, este povo para. Mesmo após ter vivido alguns milagres já, nós vamos ver que eles param e começam a reclamar com Moisés. O versículo 5, né? Eles queixaram-se com Deus
e com Moisés. E olha que coisa interessante. Essa não foi a primeira vez que eles haviam reclamado. Pelas contagens aqui do Champlin, já era a 10ª vez que o povo era abençoado, que o povo comia, era sustentado por Deus, tá certo? De uma forma ou de outra, mas ainda assim reclamavam. Olha, quem é mãe aqui, hoje é o Dia das Mães, vamos falar das mamães, um pouco com as mamães. Os filhos não são assim? Você faz tudo do bom e do melhor, dá tudo e sempre estão reclamando. Ah, dei um presente lá para o filho, o presente é amarelo. Ah, mas mãe, não poderia ser rosa? Não poderia ser azul, só não podia ser verde, mas podia ser azul, podia ser, né, alguma cor assim e tal. Sempre os filhos são reclamões. Mas o povo hebreu, eles estavam vivendo algo sobrenatural. Eles estavam caminhando de dia, vendo a presença do Senhor. Eles estavam andando à noite, vendo a presença do Senhor. Mas ainda assim, eles começam a reclamar. Agora, note que eles reclamam agora de algo que feriu o coração de Deus. Olha só que coisa terrível. Versículo 5. Nós estamos enjoados deste pão miserável. Gente, eles eram alimentados pelo próprio Deus. Que pão era esse? Que eles estavam já enjoados, cansados. Esse pão que eles já estavam enojados. O texto real é enojados. Vamos lá para Êxodo 16, para a gente entender um pouquinho que pão é esse. Êxodo 16, de 12 a 15, diz que Deus, quando viu o povo cansado de ter que comer algumas coisas ali do deserto mesmo, alguns bichos, alguma coisa, eles vão ao Senhor, eles reclamam com Moisés, e Moisés pede a Deus por eles. E olha que coisa interessante. Disse Deus, então, a Moisés, eu tenho ouvido, eu estou lendo Êxodo 16, versículo 12. Tendo ouvido as murmurações dos israelitas, Deus disse, à tarde vocês comerão carne, porque eles estavam com saudade da carne, da cebola, do molho egípcio. E Deus, como um paizão, ele fala assim, realmente, eles estão caminhando pelo deserto há tanto tempo, né? Vou fazer um cafuné, vou fazer um carinho. E olha só que interessante que Deus fala para eles. Hoje à tarde vocês vão comer carne e pela manhã vocês vão ter pão à vontade. Assim vocês saberão que eu sou Deus. O próprio Deus está providenciando este pão que eles estão agora desprezando. E aconteceu que à tarde surgiram codornas que cobriram o acampamento. E pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou-se, havia uma coisa fina e arredondada na superfície do deserto, semelhante a flocos de geada que caem sobre a terra. Quando a viram, os israelitas disseram uns aos outros, o que é isto? A palavra maná quer dizer isso, né? O que é isto? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhes disse, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Observe uma coisa, Deus, quando cuida, ele cuida de uma maneira espetacular. Paul Hoff, ele é um estudioso do Antigo Testamento, e no seu livro Pentateuco, ele diz que, neste período, neste momento aqui, o Senhor manda um vento vindo do ocidente e as codornas voavam, né, contra este vento. E elas foram empurradas, literalmente forçadas e empurradas pelo vento que o Senhor enviou para caírem sob o acampamento dos hebreus. Ele diz que os hebreus não precisavam nem levantar as mãos para pegar as codornas, porque as codornas chegavam diante do acampamento já exaustas por lutarem contra o vento e ali caíam. Eles só precisavam recolher e comer. Da mesma forma, o maná. Eles dormiam e acordavam no outro dia. O maná estava ali prontinho, a massa prontinha. E aí eles só juntavam aquilo, manuseava de alguma maneira e estava feito o café, estava feita a refeição, a alimentação. É esta alimentação que o povo hebreu estava desprezando. Muitas vezes as bênçãos do Senhor estão sobre nós.
As bênçãos do Senhor estão sendo derramadas sobre nós, mas muitas vezes nós estamos desprezando, porque nós queremos muito mais. Só que muitas vezes nós não merecemos esse muito mais. A graça do Senhor nos basta, não foi isso que Paulo disse? E muitas vezes nós não nos contentamos com aquilo que está acontecendo, estamos desejando sempre mais. Ah, papai do céu, mas eu não quero só isso, eu quero tudo isso. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos, o Senhor sabe e nos dá na dose certa, na medida certa. Nós só precisamos agradecer. Irmãos, nós não somos merecedores de nada, mas a graça do Senhor tem nos alcançado e Ele tem nos sustentado. Que horror! Que horror esses homens olharem para aquilo e dizer: eu estou enojado, eu estou cansado desse pão miserável. Irmãos, isto é a mesma coisa que nós dizermos assim: ah, o Senhor me curou da gripe, mas eu queria ser curado de algo ainda maior. Você está desfazendo daquilo que o Senhor fez. Irmãos, não há nada mais importante ou maior do que aquilo que foi feito na cruz. E aí nós vamos voltar aqui a falar da cruz, né? Mas tem algo muito maior, muito superior àquilo que nós desejamos ou àquilo que nós esperamos. Né? Muitas vezes nós estamos com o olhar fixo naquilo que o Senhor pode nos dar aqui nesta vida e deixamos de lado aquilo que realmente importa, que foi o que Cristo conquistou naquela cruz por mim e por você, que foi a salvação, que foi a restauração. Imediatamente, quando aquele povo despreza as bênçãos do Senhor, imediatamente o texto diz: então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas. Serpentes venenosas. O juízo do Senhor foi imediato. O juízo foi imediato. Todos os casos de murmuração foram enfrentados por meio de algum tipo de julgamento. E dessa vez, o pecado foi punido com um castigo mortal. Deus não tolera ingratidão. E muitas vezes nós temos ações de ingratidão. Já pararam para pensar nisso? Ah, Senhor, como nós lemos no texto, o povo acabara de ser liberto da escravidão, 400 anos sofrendo, sendo humilhado, torturado. E agora o Senhor os liberta e eles já estão reclamando. Ai, mas lá no Egito eu apanhava, mas pelo menos eu comia cebola. Ah, lá eu apanhava, mas tinha uma codorninha. Muitas vezes nós estamos assim, nós somos tão miseráveis, Deus nos dando tanto. E muitas vezes nós desprezando aquilo que o Senhor nos dá, porque nós queremos sempre mais. Sempre mais, sempre mais. Nós precisamos deixar a ingratidão de lado e sermos gratos com aquilo que o Senhor tem nos dado, com aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Romanos 1:21 diz, né? Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Aquele povo no deserto não estava, eles estavam vendo Deus. Eles estavam sentindo, enxergando Deus entre eles, mas não estavam o glorificando como Deus. Eles estavam ingratos, não sendo gratos com aquilo que Deus estava fazendo. E por isso, a vida daquele povo foi posta em risco. O pecado os colocara em risco. O pecado nos coloca em risco, meus irmãos. Então, nós vamos ver agora o Senhor ensinando àquele povo, e serve de lição para nós também, que o pecado traz a morte, mas Cristo, a cruz, nos traz a vida. Ao olharmos para a cruz, nós encontramos salvação. Ao olharmos para a cruz, nós encontramos a cura que precisamos, a redenção, porque a nossa doença, o nosso câncer e o nosso câncer terminal é o pecado. Mas a cruz traz a nós a cura, a restauração. É a cruz de Cristo, é a salvação em Cristo Jesus, que produz em nós o antídoto para o pecado, para a picada do pecado. Agora é interessante, por que tinha que ser uma serpente a ser levantada? Primeiro porque lá no deserto, onde eles estavam, estas serpentes eram animais normais de estar por ali. A qualquer momento, uma ou outra aparecia. Então a gente vê que a serpente, aquelas que estavam naquela região, eram extremamente venenosas. Eram naturais do deserto, mas extremamente venenosas. E a gente lembra que a serpente nos lembra o pecado. Porque a serpente, quando falamos em serpente, nos remete a Gênesis 3. Não é isso? Quando a serpente seduz Adão e Eva e o pecado entra na nossa história. Outro ponto, a serpente foi escolhida intencionalmente
por ser o símbolo de pecado, de perigo, de morte, o oposto de cura e de vida. Terceiro, as serpentes, olha que interessante. Terceiro ponto, a serpente nos atrai. Até eu fazer a pesquisa, eu achava que ela nos hipnotizava também, mas a serpente, ela não nos hipnotiza, mas ela nos conquista. Ela nos conquista. Eu não sei quantos já foram no zoológico, eu não sei quantos já foram no Instituto Butantan, mas você vai lá e você fica curioso. Você não consegue passar lá pela parte das cobras e passar batido. Não, você sempre está dando mulher, morrendo de medo, né? Se ela pular ali, você, não é? Então assim, mas ela te encanta. Ela meio que quase te hipnotiza. Assim é o pecado nas nossas vidas. Muitas vezes nós somos encantados, muitas vezes nós ficamos hipnotizados por coisas deste mundo que nos fazem esquecer o objetivo principal da nossa vida. E aí precisa acontecer alguma coisa, o Senhor nos dá um chacoalhão para que possamos voltar para Ele, né? Para que possamos fugir da cobra. Olha que interessante, elas nos encantam. Sim, o pecado também nos encanta, mas a gente precisa fugir. A cobra, tem algumas cobras, né? Que são bonitas, a pele toda, né? Umas coisas assim muito lindas. O pecado também vem vestido bonitinho. Às vezes a gente pensa que é igual o filme, né? Que veio o diabo, aquele diabo feio, com chifre, tridente, rabão, aquela coisa. Não! Se fosse assim, ia ser tão simples, tão fácil, né? Identificar o diabo e fugir dele, não. Ele vem vestido daquilo que te atrai. Não interessa o que, não importa o que seja, né? Mas ele sempre vem desta forma. E por isso nós precisamos, ao identificarmos as tentações, ao identificarmos o pecado rondando-nos, precisamos correr, assim como fez José. Lembram lá José, finalzinho de Gênesis, o pecado rondando e ele sempre fugindo, mas o pecado sempre ali, até que ele precisou realmente sair correndo. Ele foi o primeiro corredor de maratona da Bíblia, foi José, e ele venceu. Ele venceu. Outro ponto, as serpentes eram adoradas. Depois desse episódio, já havia entre os filisteus, os cananeus, já havia o histórico de adoração às serpentes. E aí nós vamos ver que depois desse episódio, essa adoração continua, inclusive, entre os hebreus. Eles foram curados, mas no decorrer da sua história eles continuam meio que enrustido ou descaradamente, mas eles estão lá adorando a serpente. Ah, mas aonde você sabe disso? Segundo Reis 18:4, o rei Ezequias ele vai lá e manda derrubar o poste ídolo da cobra Neustã. Neustã quer dizer cobra de bronze. Por quê? Porque esta cobra é aquela que Moisés havia feito. E nós vamos ver, foi descoberto no século XIX, XVIII, algumas bacias lá na cidade de Nínive, onde haviam alguns amuletos com nomes hebreus e essa cruzinha pendurada. Sabe o crucifixo que muitos usam? Era a cobrinha aqui e tal. Então, assim, realmente, isso confirma a história bíblica. Outra coisa, provavelmente aquela espécie de serpente, além de venenosa, aonde ela picava, deixava uma dor, uma ardência muito forte, comparada ao pior escorpião do deserto. Então, essa sensação de queimadura era tão intensa que um anestésico precisava ser injetado diretamente no local para abafar a dor. Mas há quem diga que essa dor era incurável. Ou seja, a pessoa morria refletindo no seu erro, né? Como que eu pude dar mole para esta cobra? E no caso desse povo, no caso do povo hebreu, eles morriam sabendo por que pecaram. Até que então a cobra fosse, a haste fosse levantada. Então nós vamos ver que cadê? Especialistas no Oriente Próximo comentam sobre a natureza incurável dessas picadas que levavam à morte, fazendo-nos pensar que a dor picada teve um fim. A dor dessa picada, ela cessa. A pessoa morre e cessa. Só que a gente precisa pensar como seres espirituais. A consequência do pecado, da picada do pecado na nossa vida, essa não cessa.
ela só vai cessar se nós encontrarmos com o antídoto no meio do caminho. Caso contrário, nós vamos padecer. Marcos 9,44 diz que nós podemos padecer lá no inferno, que é o lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. É melhor vivermos uma vida aqui, onde a gente pode sentir um pouco de dor, um pouco de sofrimento, mas termos o antídoto para a dor do pecado. Arrependimento, coração quebrantado e contrito, do que sofrermos uma consequência eterna. O povo de Israel logo percebeu a tragédia que foi se rebelarem ao Senhor. Então, imediatamente, o que eles fazem? Clamam por socorro. Só que eles eram tão descarados, e aí nós nos encontramos nisso também, que eles não tiveram coragem de eles mesmos irem falar com Deus. O que eles fazem? Moisés, por favor, clame a Deus, peça a Deus que essa situação se resolva. E aqui nós vemos o Moisés como um tipo de Cristo, né? Um intermediador entre Deus e os homens. Então Moisés ele vai lá e ora. Moisés busca ao Senhor e aí as coisas começam a desenrolar um pouco na vida deles. Eles clamam por socorro. Lembra que eu falei da cruz? O símbolo da cruz. E é isso que Deus vai trazer para Moisés aqui. Se nós enxergarmos para a cruz, nós sabemos que a segurança, o socorro estar por perto. Isso significa que a cruz, ela nos traz alívio. A cruz nos traz salvação. Agora, o caminho para a cruz é o arrependimento. Quando aqueles homens entenderam que eles fizeram algo terrível diante de Deus, porque a rebelião é um pecado muito grave, o Senhor, ele tem tristeza quando nós somos ingratos e rebeldes, mas olha só, o arrependimento torna a cruz visível. Veja o versículo 7, né? Pecamos, olha o arrependimento do povo. Nós pecamos porque nós queixamos, a gente se queixou do Senhor, a gente reclamou daquilo que o Senhor tem nos dado. Ora, Moisés, peça a Deus que afaste de nós essas serpentes. Isso é arrependimento. A cruz, agora o arrependimento proporciona a visibilidade da cruz. O arrependimento faz-nos começar a enxergar a cruz. Porque Deus diz a Moisés, faz então uma serpente de bronze e ponha num haste. Entenda que esse haste, se vocês procurarem na internet, é bem parecido com uma cruz. Coloca essa serpente de bronze numa cruz e acontecerá que aquele que for mordido, ao olhar para a cruz, este preservará a sua vida. O arrependimento visibiliza a cruz, que produz resultados imediatos. A cruz produz resultados imediatos. E Moisés fez uma serpente de bronze e colocou-a numa cruz, e acontecia que, quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze, para a cruz, e a sua vida era preservada. A visibilidade da cruz traz um resultado imediato. A Bíblia nos conta de uma cruz. A Bíblia nos fala de uma cruz que foi preparada para mim e para você. Ela foi feita para que eu e você fôssemos expostos nela. Mas esta cruz, o Filho de Deus a suportou no nosso lugar, para que quando nós olhássemos para Ele naquela cruz, nós pudéssemos encontrar cura, pudéssemos encontrar salvação para a picada do pecado nas nossas vidas. E essa cruz, ela traz algumas mensagens muito importantes que eu vou ocorrer aqui com alguns pontos. Não serei exaustivos, mas vamos pensar na mensagem do amor que está naquela cruz. Os israelitas pecaram e a ira de Deus se acendeu contra eles. Deus poderia deixar aquelas serpentes picarem até acabar com aquele povo ingrato, aquele povo insatisfeito, reclamão, murmurador. Ainda bem que era só lá no deserto, aqui nós não temos nenhum murmurador, ninguém reclamando, ninguém ingrato, está todo mundo bem, feliz, glória a Deus, não é isso? Amanhã vamos todo mundo pegar o metrô lotado ali, o trem lotado, quebrar no meio do caminho, e os crentes vão estar tudo dando glória a Deus, em vez de ficar xingando a CPTM, não é isso? Olha só, o Senhor poderia, consumir aquele povo no deserto, mas não.
A cruz é uma mensagem de amor, porque nós vemos que Deus, então, olha para aquele povo e atende a oração do justo, atende a oração daquele que foi o intercessor daquele povo, atende a oração de Moisés e diz a ele: faça uma cruz, aponte para eles o caminho da cruz, e aqueles que olharem para a cruz serão curados. Aquele que olhar para a cruz não morrerá, será salvo. E é interessante que a serpente de bronze, o bronze, tem um significado especial. Nós vemos lá em Êxodo 20, versículo 7, que todos os materiais ali que eram usados nos sacrifícios do holocausto, o que a oferta do holocausto significa? A oferta para perdão de pecados. Então, as panelas, as tigelas, as bacias onde eram derramados sangue, o lugar onde os animais eram sacrificados, queimados, né? A gordura era queimada, era tudo feito de bronze. Então, assim, o bronze tem a ver, sim, com a oferta de pecado. Por isso que o Senhor fala: faça uma serpente de bronze, porque ali eles vão entender, eles vão ver que isto significa que os pecados deles estão sendo levados agora. Deus enviou Jesus para pagar a penalidade por nossos pecados, foi numa cruz. E aqueles que olharem para a cruz hão de ser salvos. E é importante nós entendermos isso para podermos cada vez mais experimentarmos pessoalmente o amor de Deus nas nossas vidas. Entendermos pessoalmente que podemos olhar para a cruz. As tentações vêm, as picadas podem até nos alcançar, mas nós temos a cruz para olhar, nós nos satisfazemos na cruz, nós não nos satisfazemos no pecado. A mensagem também da cruz é uma mensagem de cura. Deus curou todos os que caminharam até o poste em fé, em obediência. Vocês sabem que muitos ali morreram, eu fico imaginando, os comentaristas não dizem, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ainda assim, mesmo tendo a cruz para aqueles homens olhar, muitos, mas eu não tenho dúvida, que muitos não olharam, muitos nem se preocuparam. Duvido que essa cruz seja mais poderosa do que essa serpente maldita que me picou aqui, assim como hoje. Nós estamos cansados, não diria cansados, mas nós insistimos pregando a mensagem da cruz, e nós estamos cansados de ver nossos amigos rejeitando a mensagem da cruz. Nós estamos cansados de ver o mundo rejeitando a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela é loucura para esses que estão perdidos, porque para muitos, enquanto a cruz significa a derrota, a maldição, o fracasso de um filho de Deus, para nós a cruz nos lembra a vitória de Cristo sobre a morte que nos trouxe salvação. A mensagem da cruz também é uma mensagem de cura. Da mesma forma que qualquer um que se recusasse a olhar para aquela cruz era morto. Muitos foram abençoados, inclusive nós fomos libertos do pecado porque nós olhamos para a cruz. A Bíblia nos diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas picadas, Ele levou sobre o madeiro e sobre as suas pisaduras nós fomos curados. Se estamos buscando a salvação, a cura no Senhor, precisamos olhar para a cruz. A cruz também traz uma mensagem de perdão. Os israelitas ficaram conhecidos e são conhecidos até hoje, quando nós lemos o Velho Testamento, como pessoas que colocaram Deus à prova. E olha só, nós vamos ver que colocar Deus à prova neste sentido aqui, de rebelião, de desobediência, isso entristece o Senhor, porque a Bíblia identifica isso como um pecado muito grave, como algo muito grave. Assim, nós vamos ver que Deus perdoou, e não somente perdoou, mas providenciou um caminho para aqueles que foram condenados à morte. Nós vamos ver que Jesus, lá em João 14,6, vai dizer que Ele é o caminho. Sem Cristo não há outro meio. Muitos dizem aí que existem vários caminhos para diversos lugares, mas para o céu, para o nosso encontro com Deus, para a nossa salvação, só há um caminho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o único meio, não há outro meio. Ele, a cruz de Cristo, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o Senhor, e aí o portal é aberto, e aí a gente entra, porque Ele é o único caminho. Deus perdoou e providenciou esse caminho. Da mesma forma, a cruz foi onde Jesus levou os nossos pecados.
Para vivermos as bênçãos da cruz, é necessário profundo arrependimento e confissão de pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não há outro meio, não há outro modo. Admita que você é um pecador. Admita que você precisa do Senhor. Admita que você se rendeu ao encanto da serpente e foi picado. Admita que você precisa do Senhor, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos foram picados pelo pecado e nós precisamos de arrependimento para nos encontrarmos com o Senhor. Peça perdão a Deus. Romanos 10 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Confia em Jesus. Não importa a circunstância. A situação está crítica. Os credores, o gerente do banco está ligando. A Enel ameaçando cortar a conta. Enfim, o aluguel chegou. O André está aqui falando e as coisas às vezes não acontecem. E não sei e tal. Confie em Jesus. Ele é a nossa provisão. Ele é a certeza. Não tenha medo. Não tenha medo, olhe para a cruz, coloque sua confiança nele como sua única esperança de salvação. Vamos passar por aflições? Jesus disse isso, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por doenças. Algumas serpentes vão até nos picar, mas o que Jesus disse, eu venci o mundo, e esta vitória que ele venceu é estendida a mim e a você quando nós olhamos para a cruz. A vitória nos alcança, passamos por uma série de situações. É minha mãe que está doente, meu pai doente, meus filhos doentes, meus tios doentes, quantas coisas acontecendo. Glorifique a Deus. Perdi o emprego, glorifique a Deus. Irmãos, eu perdi o emprego há uns anos atrás, um emprego onde eu estava muito bem, feliz, aquilo foi um baque. Eu fiquei em luto uma temporada, foi uma coisa assim horrível. E foi difícil, às vezes é fácil a gente falar aqui, mas não foi fácil confiar em Deus da forma que a Bíblia nos ensina a fazê-lo. Irmãos, mas quando eu o fiz desta maneira, de entregar todas as coisas diante do Senhor, as coisas começaram a mudar. Não que da noite para o dia as coisas começaram a aparecer como mágica, não, mas o meu coração mudou. E aí eu comecei a enxergar as dificuldades como oportunidades para viver experiências com o Senhor. Então, irmãos, pegue o seu desafio que você está vivendo hoje, os desafios que vocês têm, e faça-o, transforme-o com a ajuda do Espírito Santo em experiências que vão te levar para mais perto de Deus. Vai ter choro, vai ter lágrima, não é fácil, não é fácil. Não é fácil ver uma mãe doente, um pai doente, um filho doente. A gente não sabe se amanhã teremos eles por perto. Não é fácil, mas transforme estas ocasiões em experiências com Deus. Isso te levará a experiências que vão o levar a mais perto do Senhor. Seja um filho fiel. Você que já tem a Cristo no seu coração, agora desfrute da herança que você tem. Desfrute da filiação que você tem. Você não é órfão. O Senhor está cuidando de tudo. Nós não somos órfãos, não importa o que aconteça. A cruz está lá. Olhe para a cruz e confesse: Senhor, a minha vida é tua, meus filhos são teus, meus pais são teus, meus tios são teus. Cuida deles, eu quero viver essa experiência. O pastor Paulo diz, quando ele está vivendo alguma situação muito delicada, ele ora a Deus e fala assim: eu quero ver como que o Senhor vai sair dessa. Eu quero ver como é que vai ser. É isso. Eu também quero ver como que o Senhor vai sair dessa, porque quando nós estamos vendo Deus agindo, Deus fazendo, nós estamos sendo abençoados, nós estamos sendo enriquecidos, nós crescemos, o nosso relacionamento melhora com o Senhor. Vamos olhar para Ele. Se você foi picado pela serpente do pecado, olhe para a cruz e encontre salvação. E olha que coisa interessante a cruz. A cruz faz nos lembrar de Jesus, depois de torturado, sofrido, obediente ao Pai. O sangue que ele derramou é o sangue que nos trouxe salvação. O sangue de Jesus Cristo é o antídoto para o pecado. Vocês devem saber, mas eu vou contar de novo para vocês. Como é feito o antídoto
para picada de serpente? Vocês já estudaram isso? Quando eu fui lá no Butantã, eu vi eles contando e eu achei muito louco. Como as coisas são. Eles pegam um animal, lançam sobre ele lá o vírus circula pelo sangue do animal. E aí depois esse sangue ele cria anticorpos, que depois é retirado do animal. Pega o plasma, né? E eles transformam isso em antídoto. Então, se hoje nós formos picados por uma serpente, por uma cobra, por um escorpião, por uma aranha, por uma lagartixa, por uma série de coisas, é só a gente dar um pulo ali no Butantã, que eles vão dar uma injeção na gente lá, uma vacina, e seremos libertos deste vírus. Irmãos, faz sentido isso? Quando Isaías 53 diz que ele levou sobre si. Gente, isso é tremendo. Os nossos pecados, o veneno desta serpente foi injetado no corpo de Cristo, porque diz que ele levou os nossos pecados sobre ele. Passou por Cristo. Foi feita toda a transformação lá e voltou para nós como antídoto do pecado. Hoje nós temos a salvação em Cristo. Hoje nós temos a salvação porque o sangue dele se transforma em antídoto. Então não importa o que aconteça. Não importa a luta que você esteja enfrentando, não importa aquilo que esteja acontecendo sobre a sua vida, olhe para a cruz. Olhe para a cruz, porque é da cruz que vem a nossa cura, é da cruz que vem a nossa restauração, é na cruz que está a nossa redenção. Coloque-se em pé, vamos orar.